11. Lembrando a você que Romanos é aquele capítulo onde Paulo ele escreve tratando muito da questão de que nós somos justificados pela fé em Jesus. Ele se direciona aos judeus. É a carta que ele escreveu aos cristãos de Roma, e havia ali naquela época muito essa questão, esse confronto com os judeus, porque os judeus eles queriam que o homem fosse salvo pelas obras da lei. Então eles até estavam vindo, aceitando o evangelho, mas queria que desse aquele seguimento nas leis de Deus. E eles acharam até que Deus os havia abandonado. Então aqui, Romanos capítulo 11, versículo 1, Paulo ele diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Por quê? Porque Israel estava se sentindo rejeitado, abandonado por Deus. Quantas vezes talvez você já se sentiu assim? Será que Deus me rejeitou? Será que Deus me abandonou? Só que Paulo diz assim: de modo nenhum, porque também eu sou israelita, de descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou, diz Paulo, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que o Escrito diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo... Aí ele mostra o que foi que Elias falou em relação a Israel. Mataram os seus profetas, destruíram os seus altares, só eu fiquei e buscam a minha alma. Foi o que Elias falou. Mas que ele diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então o que acontece aqui? A pergunta é: Deus havia rejeitado seu povo? Deus havia rejeitado a Israel? Deus é capaz de rejeitar alguém hoje? Deus é capaz de rejeitar alguém que o serve? Então, o fato de Deus estender a sua misericórdia a todos os povos que crescem no Evangelho não significava que Deus tinha rejeitado Israel. Pelo contrário, queridos, foi o povo de Israel quem o rejeitou ao recusar o Senhor Jesus. Por quê, amados? Porque o Evangelho, as primeiras pessoas que ouviram o Evangelho foram os judeus. Porque havia uma questão aqui, o seguinte, porque Israel é chamado a esposa de Deus. A igreja hoje é chamada a noiva de Cristo. Então, o que estava acontecendo aqui? É que Deus escolheu Israel. Ele chamou Abraão, fez promessas a Abraão, foi Abraão, Isaac e Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e Deus lhe faz promessa, e Deus escolheu aquele povo, a nação de Israel, para através dele se revelar ao mundo. E Deus sempre os guardou, os protegeu e assim os protegeu. Só que quando veio Jesus, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, e eles começaram a pregar o evangelho para os judeus. Só que os judeus viraram as costas. No passado, como diz Paulo, no tempo de Elias, eles já haviam matado os profetas. Mas Deus falou: não, eu guardei aqui 7.000 homens que não se dobraram. Certo? Então, o povo de Israel estava... Não, mas Deus virou as costas para nós. Ó. Eles não queriam que o evangelho agora fosse anunciado aos ímpios, aos gentios. Queria só para eles. Mas só que Jesus veio ao mundo não foi para isso. Aliás, até João fala, ele veio para o que era seu, mas eles o rejeitaram. Jesus veio realmente por causa de Israel. Eles o rejeitaram,
Os apóstolos, vamos então agora pregar aos gentios, vamos levar o evangelho para todos agora. Mas isso não quer dizer que Deus os havia rejeitado, mas estava estendendo o plano de salvação a todos, a todos. Só que isso aí causou um ciúme a Israel. Está aqui na Bíblia, aqui, ó. O versículo 11 fala assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Ou seja, eles recusaram Jesus, a salvação veio para nós. Olha só, veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. Eles ficaram com ciúmes. Esse era o plano de Deus. Por quê? Porque na hora que eles ficassem com ciúmes, olha lá, Deus está abençoando ele, Deus está abençoando ela. Ó, Deus está abençoando o grego, Deus está abençoando o romano. Ah, eu quero. Esse era o alvo. Esse ciúme que fala aqui, ó. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Ou seja, queridos, eles tropeçaram para que caíssem. Então o evangelho, ele foi pregado primeiramente a eles. O evangelho foi pregado primeiramente aos judeus, mas eles não creram. Então, por isto é que os apóstolos partiram para evangelizar os gentios. Isto já estava dentro dos propósitos de Deus desde que fundou a sua aliança com Abraão, lá em Gênesis 17, 4, 8. Era fazer dele uma bênção para o mundo, para as nações. Leia depois todo esse capítulo, tá? Mas essa palavra, eu creio que é suficiente para você entender que Deus, ele ama você. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Saiba que Deus jamais te rejeitou e jamais vai te rejeitar. Deus, ele não rejeitou Israel, mas Israel, eles viraram as costas para Deus e as consequências vieram. Então agora eles estavam chateados, aborrecidos, revoltados com Deus, revoltados até mesmo porque a salvação estava chegando para os gentios. Mas Paulo estava mostrando, Deus não rejeitou vocês, vocês é que viraram as costas para Deus. Queridos, nós somos filhos de Abraão na fé. Os judeus queriam, vamos dizer assim, uma sala VIP para eles, porque, nós somos filhos de Abraão. Só que Deus, o propósito de Deus era salvar os filhos de Abraão, não no sentido carnal, mas fé. Ou seja, os judeus, mesmo sendo descendentes carnais de Abraão, eles tinham que ter fé. É como hoje, muitas pessoas falam, eu sou de Jesus, eu sou cristão, aceitei Jesus. Você tem fé que Jesus te salva? Você tem fé que Ele é o Salvador? Você já o recebeu como seu Senhor e Salvador? Você tem andado em comunhão com Ele? A questão aqui é que Israel virar as costas para o Senhor e estavam colhendo as consequências. Ouça bem o que Deus fala com você nessa manhã. Ele te ama, ele jamais te rejeitou. Mas não vire as costas para ele. Porque quando viramos as costas para ele, a consequência vem. E aí a gente passa a achar, Deus esqueceu de mim, Deus me rejeitou. É isso que Paulo estava tratando nesse momento aqui com os judeus. Ele estava mostrando, Deus não rejeitou vocês. Vocês é que o rejeitaram. Agora a salvação está para os gentios, mas é só vocês crerem. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você nessa manhã. Coloque isso no seu coração. Deus não te rejeitou, Deus não virou as costas para você, Deus não te abandonou e Ele jamais fará isso. Mas como está a sua jornada com Deus?
Talvez as coisas na sua vida não estão batendo, não estão se encaixando. Em primeiro lugar, todos nós na vida, há momentos que temos essa experiência. Parece que as coisas não se encaixam. Mas quando a gente persevera e continua buscando e crendo que Deus nos ama e que vale a pena servir, há aquele momento que as coisas se encaixam. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, eu quero te agradecer primeiramente por estas pessoas, estas 7 almas, estas 7 pessoas que estão aqui conosco agora. Essas 7 pessoas que se levantaram mais cedo para ouvir não a minha palavra, mas a tua. E eu te sou grato por isto. Senhor, tu sabes como está a vida espiritual de cada um, como está a vida física de cada um, a vida emocional de cada um, como está a vida material de cada um. Eu sei que a tua palavra diz que tu és o Jeová Rafá, aquele que cura. Então eu ministro a cura sobre aquele que está doente. A tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus provedor. Então eu ministro sim a bênção na área financeira do teu filho e da tua filha. A Bíblia diz que o Senhor é Jeová Shalom, o Senhor é o Deus que dá paz. Então eu ministro paz sobre a vida daquele que está sem paz, Senhor. Está sem paz essa pessoa, mas a Bíblia diz que o Senhor é paz. Meu Deus, a Bíblia diz que o Senhor é o Jeová Nissi, aquele que guerreia a nossa guerra. Se algum desses que está agora ao vivo, ou que vai ouvir depois essa palavra, e está vivendo um período de guerra, eu oro que o Senhor seja o Deus da guerra na vida dessa pessoa, que o Senhor guerreie a guerra que este homem, esta mulher, esta família está enfrentando, que essa pessoa coloque a vida dela nas tuas mãos verdadeiramente, e as demais coisas o Senhor promete que tu farás, em nome de Jesus. Pai, mas eu oro para que o entendimento do teu evangelho chegue ao coração, à alma, ao espírito, à mente de todos esses, não só os que estão agora comigo ao vivo, mas os que vão ouvir outro dia, outro horário, que eles entendam que o Senhor os ama, que o Senhor jamais virou e jamais vai virar as costas para eles, mas que eles possam aprender, assim como Israel estava achando que o Senhor havia os rejeitado, mas eles é que haviam rejeitado o Senhor e estavam colhendo as consequências, que da mesma forma nós hoje possamos entender que o Senhor não nos deixou, não nos abandonou, mas nós temos que andar na tua presença e certamente vamos desfrutar sim dos benefícios que é te servir, te adorar, em nome de Jesus. Pode beber a água, queridos. Que o Senhor Jesus abençoe você poderosamente. Compartilhe essa palavra. Em nome de Jesus, se inscreva no canal Leles. Deus abençoe você poderosamente. E lá no canal Leles, qualquer capítulo, de Gênesis 1 até Romanos aqui 11, você tem a mensagem da palavra de Deus para te abençoar. E não se esqueça, Deus jamais virou e jamais vai virar as costas para você. Deus jamais te esqueceu e jamais te esquecerá. Não deixe Satanás colocar isso na sua mente. Clame, busque, tenha certeza, buscar-me-eis e me achareis. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo,